Agora vamos supor que você vai participar da Feira de Ciências da sua escola. Então você deve desenvolver um projeto baseado em uma questão que você mesmo tem curiosidade. Então vamos imaginar que você diz o seguinte: eu vou fazer um projeto de pesquisa sobre as doenças parasitárias. E daí, o que você quer saber sobre as doenças parasitárias? Você responde: vou fazer a pesquisa, né? Então, o que você quer pesquisar sobre doenças parasitárias? Porque você pode ter interesse em saber quais são as doenças parasitárias que mais acometem os animais ou mais acometem os seres humanos. E qual a dimensão da sua pesquisa? Você vai pesquisar as doenças parasitárias do Brasil, do Nordeste ou do seu estado, né? Então, é preciso que você faça uma pergunta que tenha uma dimensão viável, né? Então, um exemplo que poderia ser interessante seria o seguinte, né? Quais são as doenças parasitárias que acometem com maior frequência as crianças de Mossoró? Então, veja que você teve condições de delimitar a sua pesquisa, o seu questionamento a algo mais viável, né? Porque, por exemplo, para responder essa pergunta, você tem condições de ir aos laboratórios da sua cidade, fazer um levantamento de dados sobre a questão dos exames de fezes que foram feitos e tem condições de responder essa pergunta. Esse é o ponto principal de uma pesquisa: você delimitar o seu questionamento, delimitar a sua pergunta a algo que seja viável para você, algo que seja possível. A pergunta da sua pesquisa deve ser algo objetivo, né? Uma coisa que você deve tomar cuidado é para que, ao perguntar algo, você evite fazer juízo de valor, né? Por exemplo, você usar na sua pergunta termos como melhor ou pior, né? Então, por exemplo, se você perguntasse quais as doenças parasitárias são piores para as crianças, esse pior fica difícil de ser mensurado. Então, é mais interessante que você questione sobre quais doenças parasitárias causam maiores danos ou com que frequência essas doenças acometem as crianças na cidade de Mossoró. Vejo que eu troquei os termos pior ou melhor por expressões onde eu posso mensurar, né, com qual frequência e com qual intensidade essas doenças acometem as crianças. Então, precisa se tomar cuidado também com essa questão do juízo de valor. Fazer uma pesquisa parte sempre de você fazer uma pergunta objetiva, limitada a uma dimensão viável e que fuja de juízo de valor, para que seja possível mensurar aquilo que você vai pesquisar. Além disso, você pode fazer outras perguntas cujas respostas vão ajudar a dar um maior entendimento à sua pesquisa. Por exemplo, com relação às doenças parasitárias, né, você pode primeiramente perguntar quais as doenças parasitárias que mais acometem as crianças em Mossoró. Em seguida, você pode fazer o seguinte levantamento: será que essas doenças parasitárias atacam com maior frequência as crianças da classe média, alta ou as crianças de baixa renda? Para responder essa segunda pergunta, você pode ir a laboratórios da rede pública e da rede privada, né? Já que você vai partir da ideia de que geralmente as crianças de classe média e alta se consultam em laboratórios privados e crianças de baixa renda se consultam em laboratórios públicos. Então, com isso, você tem como levantar os dados e fazer essa análise desses dados e dar uma resposta objetiva à sua questão. Para fazer uma pesquisa, não basta apenas fazer perguntas. É preciso também que você tenha em mente qual seria uma possível resposta para o seu questionamento, para a sua pergunta. Então, por exemplo, quando eu pergunto quais são as doenças parasitárias que acometem com maior frequência as crianças em Mossoró, eu poderia imaginar que as doenças parasitárias fossem ascaridíase, giardíase e enterobiose nessa ordem, né? Então isso seria o que? A minha hipótese, né? Uma possível resposta que eu levanto para a minha pergunta, né? E com essa resposta, com essa hipótese, eu vou fazer o meu experimento
levantar dados, informações, a fim de saber se a minha hipótese é verdadeira ou não. É preciso ter em mente ainda que, muitas vezes, a nossa hipótese não necessariamente precisa estar certa, né? Às vezes existem pesquisas que são feitas e o resultado final encontrado é contrário ao que é dito na hipótese. Então, o mais importante em ciência não é você chegar à verdade que você esperava chegar, mas sim chegar a uma verdade baseada nos experimentos que você realizou. Então, por exemplo, sobre a segunda questão que nós fizemos, né? Existe diferença na incidência de doenças parasitárias entre que acometem crianças de baixa renda e crianças de classe média e alta na cidade de Mossoró? Então, a hipótese que você poderia levantar seria a seguinte, que as doenças parasitárias elas acometem com maior frequência as crianças de baixa renda em relação àquelas de classe média e alta na cidade de Mossoró. Então, foi através de perguntas como essas e hipóteses levantadas que muitos resultados científicos chegaram a ser descobertos, né? Por exemplo, talvez você já deve ter ouvido falar sobre a história da descoberta da penicilina, né? Esse antibiótico que até hoje é bastante usado, que consegue curar doenças, né, que antigamente eram fatais para os seres humanos. A história da penicilina se deu da seguinte forma. Alexander Fleming, enquanto estava limpando seu laboratório, percebeu que em algumas placas de Petri, as culturas de bactéria que estavam ali estavam morrendo, enquanto em outras não. Então, ele, observador como era, teve o cuidado de pensar o seguinte: por que especificamente nessas placas as bactérias morrem e nas outras elas não estão morrendo? Então ele observou direitinho lá aquelas placas e percebeu que naquelas placas haviam fungos, né? Então ele levantou a sua hipótese, que os fungos que haviam naquelas placas de Petri liberavam alguma substância que fazia com que as bactérias as culturas de bactéria que estavam ali nas placas morressem, né? Então, com o tempo, ele conseguiu isolar essa substância, chamou de penicilina, e até hoje ela é utilizada como base para antibióticos, né? Então, onde eu quero chegar com isso? Se Fleming não tivesse sido cuidadoso de observar que aquelas culturas de bactérias estavam morrendo naquelas placas e feito a seguinte pergunta: por que especificamente nessas placas elas morrem? E levantado em seguida uma hipótese, né, de que o fungo estaria liberando a substância que mataria as bactérias, muito provavelmente nós iríamos demorar bastante para que hoje nós tivéssemos esse medicamento, né, a penicilina, disponível para a nossa saúde, né? Com o exemplo de Alexander Fleming, nós podemos concluir o seguinte: ele seguiu uma série de etapas, passando por uma pergunta, uma hipótese, até que ele chegasse a um resultado científico que é usado até hoje na saúde, né? A essa série de etapas que Alexander Fleming seguiu e diversos cientistas seguem, dá-se o nome de método científico. É sobre o método científico que nós iremos falar no próximo vídeo. Então, vou ficando por aqui, forte abraço e até a próxima.